Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Maximilian Knight, Renascimento de um Black, parte 14, capítulo 180. Os gêmeos nos contaram a história e as regras do torneio tribruxo enquanto nós, jovens padavans, saciávamos nossa primeira, segunda e terceira fome. A ideia e o conceito são muito simples há sabe-se lá quantos anos. A seleção é feita com um cálice, folhas com nomes e a filiação escolar são jogadas nele. O cálice é encantado para considerar candidatos de apenas 3 escolas, Hogwarts, Bellebatons e Durmstrang. Se alguém particularmente talentoso decidir criar sua própria escola ou se matricular em outra escola já existente, sua inscrição não será considerada. O cálice escolhe o melhor candidato de cada escola, embora os critérios de seleção não sejam claros e não sejam especificados em lugar nenhum. O campeão escolhido deve participar de todas as etapas do torneio porque o cálice funciona com base no princípio do contrato de sangue, cujas consequências, caso não o cumpra, podem facilmente levá-lo ao caixão. As tarefas podem ser muito diferentes, mas sempre há monstro e mistério. Monstro? Não menos que a quinta classe de perigo. 500 anos atrás eles estavam lutando contra um basilisco, assentiu o gêmeo da esquerda. E em 1792, eles estavam pescando cocatrice. Muita gente se machucou. Hermione olhou para os gêmeos e para mim como se fossemos doentes mentais. E você quer participar voluntariamente de algo assim? Você, os gêmeos se entreolharam, imediatamente voltando o olhar para mim. Você também? Eu também. Irmão Forge. Sim, irmão Grade. Você acha que o Knight dos livros encontrará um jeito? Não antes de nós, irmão. Vamos nos apressar e começar a trabalhar. Comida primeiro. Certo. Gradualmente aqueles que haviam se dispersado tão rapidamente de Moody retornaram ao salão. Ron e Potter também retornaram, olhando em minha direção com relutância. Que se danem eles. Os dias passaram bem rápido. Circulavam boatos pela escola sobre o quão legal ou cruel Moody era na aula, ou sobre o novo gato estranho que havia desencorajado metade de Hogwarts a chutar animais em 2 dias. Aliás, alguns tinham gatos de estimação, e havia 2 teorias. Alguém decidiu proteger seu animal de estimação com amuletos e artefatos. A segunda teoria era que McGonagall, na forma de um gato, estava amaldiçoando os alunos com vários feitiços inofensivos, mas terrivelmente ofensivos, porque estava cansada de lutar contra a violação da disciplina com métodos comuns que não iam além das regras. O professor Flitwick diminuiu um pouco o entusiasmo meu e de Hermione, reclamando que ainda não havia recebido todas as ferramentas e ingredientes necessários. Mas o pequeno professor não nos deixou sem trabalho, dando-nos uma lista de literatura sobre as características mágicas de vários materiais. Ele nos disse para aprender, estudar e descobrir, e se necessário, pedir conselhos. Ele estava pronto para ajudar a qualquer momento. O resto das aulas eram só aulas. Hermione e eu passávamos muito tempo em treinamento pessoal, ainda trocando varinhas para aprender magia e duelando com mais ferocidade, mais de 1 ou 2 vezes. Tivemos que usar vários feitiços de fechamento de feridas, feitiços de cura e sofrer com o esqueleto Gru. Sim, não usamos maleficismo nem magia negra, cujos fundamentos já entendíamos da sessão restrita. O motivo não era medo nem nada. Não queríamos usar emoções negativas na magia porque assim como a mente afeta a magia afeta a mente. E vestígios dessa magia são extremamente difíceis de remover, como cicatrizes ou simplesmente impossíveis. Não no nosso nível. Na aula de defesa contra as artes das trevas, Moody estava furioso. Um pseudo-Moody, devo ressaltar. Ele bebia algo de um frasco de vez em quando, e se você passasse por perto naquele momento, com meu olfato, seria possível detectar o cheiro característico de uma poção polissuco. É estranho porque Rabicho está morto. O funcionário do ministério não estava desaparecido. Voldemort não tinha ninguém para colocá-lo no homúnculo e cuidar dele. Ele não podia fazer seu plano idiota de enviar Barto Crouch para cá, mas mesmo assim, alguém estava sob o efeito de uma poção polissuco. E não importava quem. Enfim, Moody estava assustando os alunos com as imperdoáveis, demonstrando asa em uma aranha. Depois daquela aula, não sem uma dica de Dumbledore, Moody se acalmou, mas explicou tudo claramente, mostrou alguns feitiços simples contra medidas. Protego dos 3 tipos básicos e coisas assim. Ele era um bom professor, para dizer a verdade. Ele seguia o livro didático e tinha tempo para acrescentar algo de si mesmo. Snape continuou sendo Snape. Ele desenvolveu em nós a capacidade de ignorar irritantes, mas ninguém quer aprender isso em meio à antipatia do mestre de poções. Feitiços, runas, aritmética, nada de especial. O estudo teórico independente dos livros da lista de Flitwick aconteceu por conta própria e ficou apenas adiado na minha cabeça. Espero que isso seja útil em breve. Uma semana antes do final de outubro, houve um anúncio no salão principal sobre a chegada iminente de convidados de outras escolas, no dia 30 de outubro, para ser mais exato. Isso serviu como ponto de partida, o início de uma agitação instantânea no castelo. Os alunos começaram a discutir o torneio e as outras escolas novamente. Os professores, junto com Filch, estavam arrumando o castelo e até pela primeira vez isolaram tudo, restauraram as janelas, poliram as armaduras e renovaram os retratos com as tapeçarias. Cheguei a pensar por um segundo que estava em casa novamente em uma vida passada. Até que sejam picados na bunda, eles não se movem. Capítulo 181. No dia 30, o entusiasmo dos rapazes atingiu o auge. À noite, todos nós rastejamos para a ampla planície entre o castelo e o Lago Negro para receber os convidados. Alinhamo-nos de acordo com as casas e, sob a estrita orientação dos chefes, permanecemos de pé. O tempo passou.
O tempo estava passando. Como dizem, estava escurecendo. Que se dane, eu estava cansado de sentir frio. A estabilidade dos feitiços de aquecimento estava em questão, mas naquele momento, era uma medida apropriada. Apliquei-os discretamente em Hermione e em mim, recebendo um aceno de apreciação, mas um olhar de dúvida. Tudo bem. No castelo Confinita, você pode tirar e pronto. Você não vai transbordar. Meu coração sente. Dumbledore anunciou com alegria que os convidados de Belch Batons estão próximos. Onde? Onde? Os alunos viraram a cabeça. Depois de alguns instantes, uma carruagem apareceu no céu acima da Floresta Proibida, com Pégaso atrelado a ela. Poucos minutos depois, a carruagem pousou ao nosso lado, e Hagrid correu até os animais bem. Nenhuma surpresa até aí. As portas da carruagem se abriram, e um garoto de capa azul pulou no chão, encontrou algo aos pés da carruagem e puxou uma escada dourada, pela qual, um momento depois, uma senhora tão alta quanto Hagrid e talvez até mais alta desceu, segurando as abas de sua capa preta acetinada. Em princípio, o Pégaso e a carruagem eram páreo para ela. Madame Machin, e era ela, era notavelmente diferente do que eu tinha visto no filme. Bem, não era a primeira vez, na verdade, não era a primeira. Apenas uma mulher muito bonita, mas cerca de 2 vezes e meia maior. Talvez mais. Madame Machin se aproximou de Dumbledore, estendendo a mão para um beijo. Bem, como ela estendeu. Ela moveu a mão ligeiramente para a frente, e ela estava bem na frente do rosto do diretor. Querida Madame Maxime, bem-vinda. Os cumprimentos habituais começaram, após o que as francesas saíram correndo da carruagem. Como provavelmente a maioria da metade masculina de Hogwarts, eu tinha uma pergunta razoável. Os melhores alunos foram trazidos para cá em termos de aparência. Ou são todos simplesmente lindos? Ah, vê ela. Max, sibilou Hermione. Apague a luz dos seus olhos. Eles estão realmente brilhando. O que tem aí? Vê ela. É? Ah, curiosa. Hermione até começou a procurar uma possível vê-la com algum entusiasmo, e encontrou uma. Aposto que é aquela loira bonita ali. Bonita? Uma garota chamando outra de bonita? É bobagem negar o óbvio. O que você acha? A sensação passou rápido. Espero me acostumar com essa peculiaridade com o tempo. Vale ressaltar que as francesas não estavam vestidas para o clima, muito levemente com o mesmo uniforme, como um terno roxo com saia logo abaixo dos joelhos. Em vez de um hobby, elas usavam uma capa sobre os ombros e um corte de cabelo alto escondido sob um chapéu elegante. E sim, as meninas estavam com frio, e é isso que eu queria ressaltar. Elas também não tinham um amuleto de aquecimento comum, o estável. Mas, neste caso, você pode usar um estável apenas se estiver na rua. Depois de discutir com Dumbledore as nuances de manter o Pégaso, Madame Machin, acompanhada por vários professores, foi para Hogwarts. Os outros, junto com o diretor, esperaram pelos representantes de Durmstrang, que não o fizeram esperar muito tempo. O navio que emergiu sob a superfície do Lago Negro, o verdadeiro holandês voador, causou uma impressão muito maior nos alunos. Quando Victor Krum desceu a passarela junto com os outros, os sussurros se transformaram em murmúrios. Os búlgaros pareciam muito mais adaptados ao clima desfavorável. Portanto, os abraços e conversas alegres dos dois diretores, Karkaroff e Dumbledore, não tiveram efeito algum no bem-estar dos alunos de Durmstrang, que pareciam mais soldados em seus casacos e capas de pele. Quando a saudação terminou, finalmente seguimos para o castelo, direto para o salão principal, onde os convidados já haviam sido distribuídos entre as mesas das casas. Os Durmstrang sentaram-se à mesa da Sonserina, e os Belch Batons encontraram um lugar à mesa da Corvinal. Dumbledore cumprimentou a todos os convidados, nós e os fantasmas, e desejou que todos se sentissem em casa. Com isso, a comida apareceu nas mesas. Não dei ouvidos à conversa e me afastei. Você é muito pensativo, Hermione me cutucou com o cotovelo. E não sabe como apagar essas luzes nos seus olhos. Você até tem pupila vertical. É tão perceptível assim? Não, não é nada perceptível. Só sei onde procurar. Toma um pouco de sopa. Hermione me serviu cuidadosamente um prato cheio do que cheirava a sopa de peixe. Eu experimentei em Nice neste verão. Chama-se Boilabaisse. Você poderia fazer a gentileza de me passar a Boilabaisse, por favor? Alguém perguntou em voz alta atrás de mim. Virei-me e vi uma vela parada ali perto. Seus longos cabelos loiros caíam em ondas quase até a cintura. Um homenzinho pássaro astuto. Receio, Mademoiselle sorri, mas a julgar pelo fato de Hermione não saber se ria ou se preocupava, não correu bem, porque assim que os olhos apareceram, as presas também apareceram. Nem esta panela maravilhosa me bastará. Estou com bastante apetite, e a sopa de peixe de Marcélia está tão boa ultimamente. Ela não parecia esperar tal resposta e ficou até um pouco envergonhada. Os garotos ao redor a encaravam, e Weasley babava. Harry, por outro lado, estava indo bem. Não consigo sentir o feitiço em mim, e o efeito frango apimentado, como eu mesmo chamo, quase desapareceu. Você vai recusar a querida dama? Sorriu a ver ela, exibindo seus dentes brancos e lisos. O feitiço pareceu atingir com uma nova dose de poder, e o que me divertiu foi que algumas das meninas começaram a olhar para ver ela não com desgosto, mas de alguma forma pensativas. Por uma questão de interesse, examinei Hermione, esperando o desfecho. Em uma panela inteira? Com certeza respondi com a cabeça. Mas posso me oferecer para jantar conosco nesta mesa, e então pelo menos uma porção certamente irá para a adorável Mademoiselle. Se é claro, alguém parar de privar a mente das pessoas ao seu redor. Vela lançou um olhar, torceu o nariz e com um sorriso, deixando claro que a sopa de peixe não valia a pena ficar entre os babões, retirou-se. Então você chamou Vela para se juntar a nós? Tem certeza de que o feitiço não funciona com você? Hermione perguntou com um sorriso, voltando à sua comida. Era isso que eu queria descobrir em uma atmosfera relativamente segura. Capítulo 182.
Depois de alguns minutos, os meninos mais ou menos recobraram a razão. Como muitos deles, Rony estava sonhando com um sorriso bobo, beliscando a comida sem rumo. As meninas olharam com desgosto para os meninos, para as velas e, com surpresa, para as amigas que de repente perceberam um interesse repentino nas velas. Acho que sim, Hermione deu um sorriso irônico, olhando para garotas assim. O charme de vela não afeta as pessoas por gênero. Sim, vejo que é um dia de descoberta para muitas pessoas. Bart Crouch Sr. e Ludo Bagman se juntaram aos professores durante o jantar. Quando os pratos estavam vazios, Dumbledore falou novamente, apresentou Crouch e Bagman a todos, e Filch finalmente trouxe o caixão com o cálice dentro. Ele foi colocado em um pedestal separado ao lado da mesa principal. Dumbledore falou sobre como se inscrever, jogar um pedaço de papel com o nome e a escola no cálice. O diretor prometeu proteger o cálice com algum tipo de linha proibida contra a invasão de menores de 17 anos. Enfim, esse foi o fim do banquete, e todos nós fomos para nossas salas comunais. Para a discussão habitual dos resultados do dia, Hermione e eu nos acomodamos em um sofá discreto na sala comunal, onde todos os outros faziam exatamente a mesma coisa, discutiam os resultados. Mas eu não estava com muita vontade de conversar, então descansei a cabeça no colo de Hermione e apenas ouvimos os outros conversarem. Você ainda está pensando em experimentar? A garota começou a acariciar meu cabelo. Com certeza. Seria uma experiência interessante. Muito perigoso. Não sabemos como serão as provas e o que aguarda os campeões lá. Isso não é motivo para dizer não, principalmente pelo fato de eu conseguir driblar a defesa. Uma linha proibida, que absurdo. Seria melhor se ele desse um nome ao feitiço. Ah, Hermione riu tilintando, enterrando os dedos no meu cabelo. Então amanhã vou quebrar as defesas. Você sabe como? Eu não faço ideia. Desde o início da manhã até o final da noite, os alunos das 3 escolas que entravam e saíam do salão principal podiam observar uma cena curiosa. Um jovem loiro de calça preta e gola alta com as mangas arregaçadas e uma bainha de varinha em ambos os antebraços. Girava em torno do cálice de fogo com tenacidade e entusiasmo inabaláveis com uma varinha em cada mão. Às vezes, ele enviava jatos de magia fracamente visíveis da varinha em sua mão esquerda, que imediatamente se espalhavam sobre a cúpula da proteção invisível. Apenas uma linha azul brilhante no chão sinalizava sua existência. Às vezes, o garoto fazia passes com a varinha em sua mão direita, desenhando símbolos, perfurando a cúpula invisível, causando várias reações de luz e ruído nela. Às vezes, o sujeito andava ao redor da proteção, deslizando com uma varinha, tornando a proteção visível. Às vezes, ele ficava parado por meia hora, ponderando. Era dia de folga, e alguns alunos estavam sentados às mesas, observando o sujeito, alguns até fazendo apostas. Aqueles que vieram jogar seus nomes assistiram à ação com uma risada por alguns segundos, passaram pela defesa e jogaram um pedaço de papel no cálice, provocando um pequeno clarão de chama azul já acesa. Então o dia todo passou e à noite, quando todos os alunos e professores começaram a se reunir no salão para o anúncio dos resultados, o diretor Dumbledore se aproximou do sujeito. Se o senhor vai continuar, Sr. Knight, disse o homem alto, de barba grisalha e túnica roxa, com um sorriso. Então lhe restam 20 minutos. Entendido, respondeu o rapaz sem tirar os olhos de suas ações, e o diretor sentou-se à mesa principal, pegando a fruta fatiada que apareceu imediatamente. Conseguimos, gritou alguém da entrada e os gêmeos alegres correram para o salão. Fizemos uma poção. Sob aplausos gerais, os gêmeos correram até a linha em volta do cálice. E como você está? Perguntaram ao rapaz em sincronia. Quase pronto. Boa sorte para você. Temos tudo pronto. Tirando 2 frascos de poção, os gêmeos os abriram, beberam, esperaram, sorriram um para o outro. Tiraram um pedaço de pergaminho dos bolsos das capas e furaram a fila ao mesmo tempo. Ninguém percebeu, pois o garoto Max Knight sorriu. Conseguimos, comemoraram os gêmeos, aos quais nada aconteceu. O diretor Dumbledore, os outros professores e os convidados da escola apenas sorriram. Não, Max comentou, mas continuou a bombardear a defesa com vários movimentos mágicos. Sim, sorriu um dos gêmeos, e ambos jogaram seus nomes no cálice. A chama se acendeu, como esperado, e os gêmeos já comemoravam o sucesso, mas então 2 línguas de fogo vermelho saíram da xícara e atingiram os gêmeos ruivos, jogando-os para fora da linha proibida. Os meninos começaram a ficar grisalhos rapidamente, com barba e cabelos longos crescendo. Levantando-se do chão e se entreolhando, os gêmeos começaram uma briga de brincadeira, para o deleite dos alunos, e depois de alguns minutos, agarrando-se pelas costas, sob risadas ainda mais altas, sentaram-se à mesa da Grifinória. Capítulo 183. Vítor Krum rumou para a taça. Sem problema algum, o severo búlgaro jogou um pergaminho com seu nome na taça, que o aceitou sem maiores consequências. Quase no mesmo instante, um grupo animado de rapazes da Lufa-Lufa irrompeu no salão principal, empurrando o monitor desgrenhado Cedrico Diggory em direção à taça. Ele, assim como Krum, não teve problema algum com a taça, jogando seu nome nela. As francesas, como se viu, as mais disciplinadas, resolveram a questão desde cedo pela manhã, então todos ficaram sentados esperando os resultados. De repente, toda a cúpula de proteção, em torno da qual Max Knight girava há mais de uma hora, com outro toque da varinha na mão esquerda do sujeito, começou a brilhar em todas as cores do arco-íris, como se fosse perolada, mas ainda quase transparente. Encontrei, disse Max com um sorriso, e todos prenderam a respiração, na expectativa do fracasso. Bem, ou de outra coisa. Até os professores à mesa pareciam interessados.
Com a varinha na mão direita, Max tocou uma parte da cúpula com um tom avermelhado, puxando um fio vermelho da ponta, como se tivesse prendido a varinha em sua mão esquerda. Em seguida, o menino puxou fios laranja, amarelo, verde, azul e roxo, entrelaçando-os ao longo da varinha. Esses fios se entrelaçaram em um padrão intrincado, estendendo-se da varinha em minha mão esquerda até a cúpula de proteção. Ele agarrou a varinha da mão direita com os dentes e começou a mover os dedos pelos fios intrincados em um movimento sem peso, expandindo-os e desfazendo-os a cada segundo, entrelaçando-os. Os movimentos se tornaram mais confiantes a cada segundo, e os fios intrincados desapareceram. Eles simplesmente se esticaram no ar, um ao lado do outro. Pegando a varinha na mão direita novamente, o garoto a deslizou ao longo das linhas, acenou com as duas mãos, e a cúpula de proteção se abriu diante dele, como se tivesse se aberto quebrando-se em fios semelhantes, mas apenas na frente dele. Ainda segurando suas varinhas separadas com um sorriso vitorioso, o garoto atravessou a proteção e agarrou a varinha da mão direita com os dentes novamente. Então, ele tirou um pedaço de pergaminho do bolso e o jogou na chama azul do cálice. Ele explodiu em chamas e aceitou o pergaminho. Max pegou a varinha novamente, saiu debaixo da cúpula brilhante pela abertura criada e com alguns movimentos de ambas as varinhas, restaurou a integridade da cúpula. Num piscar de olhos, ela se apagou, deixando para trás apenas uma linha brilhante no chão. Silêncio. Um sorriso completamente insano, porém cansado, surgiu no rosto de Max. Olhando para o professor de poções, o rapaz abriu ainda mais o sorriso. Agitação idiota de varinha contra poções, 1-0, e acenou com a cabeça em direção aos gêmeos idosos que o seguravam. Severo Snape apenas bufou. O salão irrompeu em aplausos. Até Dumbledore se levantou e bateu palmas com um sorriso satisfeito. O professor Flitwick não conseguia encontrar seu lugar, que belo trabalho. Assim que Max se sentou no banco ao lado de Hermione, que sorriu para o garoto, o diretor Dumbledore olhou para a ampulheta na mesa principal, levantou-se e caminhou até o cálice. O salão ficou em silêncio. O cálice de fogo está prestes a tomar uma decisão, começou Dumbledore. Acho que precisa de mais um minuto. Quando os nomes dos campeões forem conhecidos, pedirei que venham à mesa e sigam para a sala adjacente ao salão. O diretor apontou para a porta atrás da mesa alta. Lá, eles receberão instruções para a primeira rodada da competição. O diretor sacou sua varinha e agitou-a para apagar todas as velas e tigelas do salão, deixando apenas as que estavam nas abóboras. O salão mergulhou na penumbra, o cálice de fogo brilhou ainda mais forte, e clarões azulados de fogo atingiram os olhos. Mas os olhos dos alunos das 3 escolas estavam fixos no cálice. A chama subitamente ficou vermelha, uma coluna de faíscas irrompeu e um pedaço de pergaminho levemente carbonizado voou para fora do cálice, interceptado habilmente por Dumbledore. A chama do cálice voltou a um tom branco azulado. O campeão de Durmstrang é Viktor Krum. Dumbledore leu as palavras no pergaminho em alto e bom som. Sob a onda geral de admiração e aplausos, Viktor se levantou de seu assento e se aproximou do diretor com um andar confiante, mas curvado. Eu sabia, exclamou Karkaroff da mesa principal. Você tem coragem. Krum e Dumbledore apertaram as mãos, e Viktor caminhou em direção à porta, desaparecendo atrás dela. O barulho no salão diminuiu gradualmente, e a atenção dos alunos voltou-se novamente para a taça. De repente, como da última vez, a chama ficou vermelha e outro pedaço de pergaminho voou para fora da taça. A campeã de Belche Batons é Fleur Delacour, anunciou Dumbledore. A loira, que se parecia tanto com uma veela, levantou-se facilmente de seu assento e, com um passo ágil, aproximou-se de Dumbledore, sentou-se em uma reverência e, após receber um aceno respeitoso do velho, desapareceu atrás da mesma porta. O salão ficou em silêncio novamente em intensa expectativa. A mesma coisa aconteceu novamente. Outro pergaminho com o nome rompeu da chama, corando por um instante. O diretor deu uma olhada e sorriu, sussurrando quase inaudivelmente, uau! O campeão de Hogwarts é Maximilian Knight. Por que ele? Gritou Rony Weasley indignado, levantando-se de um pulo. Droga, até aquele de Gore seria melhor. O salão irrompeu em risos e aplausos simultâneos. Os gêmeos grisalhos quiseram dar um tapinha no ombro de Max, que se levantou da cadeira, mas, agarrando a lombar, desabaram de volta à mesa. O rapaz caminhou até o sorridente diretor. Que bom que você não só decidiu, mas também pôde participar de algo além de estudar na biblioteca. Sr. Knight. Dumbledore apertou a mão do garoto com um sorriso. Vou lhe contar um segredo. É tudo pelo bem da biblioteca. Posso ter uma autorização para o campeão e seu amigo? O diretor sorriu ainda mais, embora a barba o escondesse. Dumbledore piscou os óculos e disse a Max. Discutiremos isso amanhã. Capítulo 184. Max estava prestes a atravessar a porta, e o diretor começou seu discurso de encerramento quando o cálice brilhou em vermelho novamente, só que mais brilhante do que antes. Outro pergaminho voou para fora do cálice, e o salão ficou em silêncio novamente. O diretor interceptou o pedaço de papel queimado e olhou para o texto por um longo tempo. Todos olharam para o diretor. Tossindo, ele finalmente leu. Harry Potter. Um silêncio sombrio pairava no corredor. Parecia que de uma ponta do corredor, era possível ouvir as batidas do coração de um mago na outra ponta. Harry Potter. Tem um Harry Potter no corredor? O menino se levantou incerto, olhando para todos ao seu redor com incompreensão. E por que não estou surpreso? Veio a voz de Max no silêncio, no meio daquela mesma porta. Uma sala aconchegante de tamanho médio com lareiras, sofás e poltronas, mesas com todo tipo de petiscos e pequenos artefatos incompreensíveis. Transformou-se no epicentro de um debate acalorado. Nós, 3 campeões da escola, ouvíamos os diretores e professores discutirem entre si. Lá estavam Harry Potter, o culpado de toda a confusão, e Moody e Snape, culpando Potter incansavelmente por tudo, argumentando de forma muito simples. A culpa é do Potter? Eu sei que é, a culpa é sempre dele.
O pobre Ludo Bagman, um homenzarrão bastante simples com cara de bebê, não sabia o que fazer. Sua eterna alegria não tinha lugar ali, o que fazia o bruxo parecer supérfluo para si mesmo. Crouch, o pai severo, formal e profissional, apenas ficou parado observando. Isso não é justo, Dumbledore, gritaram alguns. Que porra, Dumbledore, você tem 2 campeões, disseram outros. É tudo uma armação e trapaça, e isso depois de tantas negociações e concessões, repreendeu um terceiro. Quem jogou o nome de Harry no copo quer claramente que ele morra, disse Moody sem dizer uma palavra. Dumbledore é Deus, e o resto de vocês são uns bastardos. McGonagall defendeu o diretor. A torcida pareceu acreditar que o cara não tinha dito o nome sozinho, não tinha pedido para ninguém dizer o nome dele, e coisas assim. Aliás, Fleur Delacour não me chamou de menininho ao contrário do Harry, mas disse que eu era muito jovem para o torneio. Ela também disse que eles estavam se preparando há 6 meses, uma informação muito útil. Por que ninguém treinou aqui? Em geral, Crouch disse, participa. Nesse ponto, o tópico foi encerrado e todos, satisfeitos e insatisfeitos, foram para seus quartos, navios, carruagens. Eu não fui exceção e fui com Potter para a sala comunal da casa. O salão principal estava vazio há muito tempo. Eu não coloquei meu nome, murmurou Potter ressentido a caminho da sala comunal. Quem se importa? Ninguém vai acreditar em você de qualquer maneira. Mas é a verdade. Quem precisa disso, a verdade? Fique feliz que o campeão da lei também seja um grifinório. Por que eu deveria ficar feliz por você ser um campeão? Potter olhou para mim com desagrado. Se ele fosse de outra casa, você seria o inimigo número 1 deles, assim como o resto da Grifinória. Assim que entramos na sala comunal, fomos literalmente cercados por uma multidão de grifinórios felizes, muitos deles já embriagados. Parabéns foram ouvidos de todos os lados, todo tipo de exclamações, cujo significado era impossível isolar da multidão de sons. Potter negou tudo, ninguém acreditou nele. Os meninos deram um banquete em nossa homenagem, Harry foi embora. Eu também não comemorei muito, sentei-me ao lado de Hermione por cerca de 30 minutos, respondendo a perguntas, e depois fomos para os nossos quartos. A manhã de domingo começou, como de costume, com uma corrida, durante a qual Hermione e eu notamos Krum correndo à beira do lago. Poderia parecer que ele era o único de Durmstrang a correr, mas não, como guerreiros em coluna de 2, os outros também corriam, mas atrás. Pegamos um caminho um pouco diferente. Chegamos à sala comunal suados e quase mortos novamente, eu por causa do enfraquecimento deliberado pela hemomancia, e Hermione. Por quê? Está tudo bem? Perguntei à garota ofegante e quase morta. No começo, ela costumava fazer anotações no caderno depois dessas corridas, mas parou recentemente. Eu não sei, Hugh, conversamos depois. Então está bem. Depois do banho nos encontramos novamente na sala comum, mas ainda faltava cerca de meia hora para o café da manhã. Então, depois de nos sentarmos no sofá, decidimos revisar nossa lição de casa com uma rápida olhada. Então o que aconteceu? Perguntei, depois de terminar de revisar minhas anotações. Não entendi nada. Hermione fez uma careta enquanto guardava suas coisas na bolsa. Vamos tomar café da manhã. Te conto no caminho. Ao sairmos da sala comum, continuamos nossa conversa, tentando não prestar atenção nos outros alunos que estavam prestando muita atenção em mim. Parece que não consigo fazer minha magia funcionar direito, reclamou Hermione. Já tentei de tudo, e o único resultado é uma aceleração da percepção. Como se faz isso? Sinceramente, não sei. Eu simplesmente faço. Talvez seja porque eu saiba um pouco de anatomia e fisiologia. Acho que não, ela balançou a cabeça, e alguns fios se soltaram da nuca e foram imediatamente colocados atrás da orelha. Li os livros didáticos de anatomia, fisiologia e bioquímica. Embora tenha havido alguns problemas de compreensão com os 2 últimos, não fez diferença alguma. Sabe, não tenho muito a dizer aqui. Lady Greyangras é capaz de acelerar tanto quanto eu bem, ou um pouco menos. Acho que quando ela finalmente decidir fazer contato, com certeza perguntarei sobre isso. Certo. Obrigado, Max. Sem problemas. Capítulo 185. No café da manhã, todos me olhavam de um jeito ou de outro, às vezes sorrindo, fazendo sinal de positivo. Bem, os Sonserinos não participaram, claro, mas ainda assim. O Potter era pior. Só os nossos o elogiavam, e o único amigo, o Weasley, ignorava o cara. Bem, tipo, o Potter é um trapaceiro. É o que todo mundo diz. A propósito, Hermione começou a conversa quando a sobremesa e o chá foram servidos. Chá aqui em Hogwarts, pelo menos para nós, é servido em grandes canecas de madeira. Não em inglês, mas tudo bem. Você nunca me contou como driblou a defesa. Os alunos que ouviram a pergunta, imediatamente se aproximaram e ouviram atentamente. O que há para contar? Passei meio-dia ao redor da meia esfera da defesa, estudando-a. Examinei-a de todos os lados. É uma coisa interessante. Não se pode enganá-la com poções de envelhecimento e outras coisas. Ela coleta dados do corpo com muita clareza, e não é possível se cobrir com magia. A cúpula não era sólida como uma bolha, mas feita de fios minúsculos. Por fim, isolei as estruturas de suporte individuais, entrelacei os fios e os separei delicadamente com uma pequena manipulação espacial. Então você viu o que aconteceu. Que tipo de manipulação é essa? Perguntou Seamus, e os gêmeos concordaram com a cabeça. Provavelmente é da área de encantar objetos para expansão invisível. Hermione assentiu enquanto eu tentava formular uma resposta mais fácil. É aí que você tem que brincar com o espaço também. Eu não entendi nada. Seamus assentiu, importante.
Mas foi muito bonito. Pudemos testemunhar a antipatia de todos por Harry ao longo do dia. E Hermione começou a ficar irritada com a quantidade de garotas que me observavam enquanto caminhávamos pelos corredores. Então, à noite, enquanto todos iam jantar, nós íamos estudar, e podíamos pedir comida para ser trazida pelo nosso elfo doméstico, Tim. O tempo todo eles não prestaram atenção em você, mas quando você se tornou um campeão, eles ficaram olhando para você. Miona, nós só fomos vistas em sala de aula antes. Isso não muda nada. Uma garota da Lufa-Lufa deu um sorriso sedutor e Hermione agarrou minha mão de forma possessiva. Tive que dobrar o braço dela na altura do cotovelo. Pelo menos alguns se beneficiam delas. Você era meio contra relacionamentos enquanto estudava. O que mudou? De mãos dadas, chegamos a uma das nossas salas de estudo. Talvez devêssemos ir para o horror ou para a sala secreta. Estou começando a questionar a racionalidade e a sanidade dessa abordagem. Então vamos ser um casal? Abrindo a porta, deixei a garota passar. Hermione limpou a poeira do escritório com alguns movimentos de varinha. Francamente, ainda não decidi. Ok, de acordo com o programa padrão? Sim. Então, por favor, me dê sua varinha. Passamos 2 horas praticando lentamente a criação de feitiços com a varinha de outra pessoa, praticando apenas a liberação e a sensação da magia. Tentamos fazer coisas como ignições e outras coisas com magia de menores, mas, como sempre, a mais eficaz foi a prática com levitação aquática. Claro, tive a ajuda da Rowena nisso, e minha eficiência foi maior, mas Hermione não desistiu e o mais importante, ela não me invejou. Um lanchinho de sanduíches e chá trazido pelo alegre Tim, e então comecei a praticar vários feitiços de ataque e defesa. No entanto, para este e os treinos subsequentes, por causa do torneio, decidimos não nos matar e trabalhamos na velocidade de criação de feitiços, pontaria e velocidade de troca de alvos. Para isso, transfiguramos alvos simples. Um deles os levitava rapidamente e os escondia atrás de esconderijos transfigurados, enquanto praticava o controle de múltiplos objetos e a divisão da atenção, enquanto o outro atacava. Miau veio atrás de mim. Quem disse? Miau? Perguntou Hermione, dando um passo para o lado em um passo de dança só por precaução, e segurando a varinha no rosto, pois se sentia mais confortável. Olhei ao redor da sala de aula e notei uma gata no canto da cadeira. Era branca com olhos azuis. Ela estava sentada em uma pose típica de gato, apenas olhando. A gatinha. Um leve sorriso surgiu no rosto de Hermione. Não é dessa gatinha que estão falando ultimamente? Talvez. Também pode ser um animago. Pode ser. Hermione assentiu, lançando rapidamente um feitiço de reversão de animago no gato. O gato, no entanto, apenas nos olhou perplexo. Está tudo bem. É só um gato normal. Hermione rapidamente se aproximou do gato que a examinava atentamente. Antes que pudesse gritar, foi capturada, ajoelhada e acariciada. Seria engraçado se ele ainda fosse um animago, mas de alguma forma protegido de todos os tipos de magia. Agachei-me ao lado de Hermione e acariciei atrás da orelha do gato, que resistia lentamente. Alguns minutos depois, o gato estava majestosamente esparramado no colo da menina, ronronando baixinho. De repente, o gato levantou a cabeça e olhou em direção à porta, pulou do colo de Hermione e rapidamente desapareceu em uma direção desconhecida. Para nossa perplexidade, a sala de aula estava fechada. A porta se abriu, revelando a professora McGonagall. Senhor Knight, senhorita Granger. Professor, nos levantamos e acenamos respeitosamente em saudação. O senhor foi convocado pelo diretor, Senhor Knight. Precisa da minha presença? Não, professor. Ótimo. O diretor prefere caramelo hoje. Com essas palavras, o professor olhou ao redor da sala de aula, avaliou os alvos empilhados e outros objetos transfigurados no canto e saiu da sala. Então vou para a sala comunal. Hermione começou a desfazer a transfiguração dos objetos, arrumando a sala de aula ao mesmo tempo. Eu vou acompanhá-lo. Ok. Capítulo 186. Após rapidamente reparar os danos causados à sala, chegamos ao retrato da mulher gorda, de onde fui sozinho até a sala do diretor. Uma estátua de uma gárgula guardava passagem para o escritório do diretor em uma alcova. Caramelo de açúcar, chamei a senha baixinho, e a gárgula começou a girar, abaixando-se, abrindo caminho para a escada em espiral no andar de cima, depois de subir. Bati na porta do escritório do diretor. Ouviu-se a voz abafada de Dumbledore vindo da porta, e eu entrei. A sala do diretor não havia mudado. Continuava espaçosa com todo tipo de objetos mágicos nas mesas e armários. Um pouco sombria por causa da escuridão. Sombria e escura, mas todos os cantos da sala eram bem iluminados. O diretor estava no canto mais distante da sala, perto de uma tigela de água sobre um pedestal de pedra, e ao redor do pedestal, perto dele, havia espelhos altos. Sente-se, o diretor indicou com a mão uma cadeira perto de sua mesa. Enquanto caminhava até a cadeira e me sentava, olhei para Fênix que estava empoleirada ao lado da cadeira do diretor. Fawkes também me observou estudando, ocasionalmente distraído comendo amendoins em um pires. Bem, disse Dumbledore, caminhando até sua cadeira e sentando-se. Deixe-me dizer, Sr. Knight, o senhor surpreendeu os professores e a mim ao desvendar a linha etária. O senhor demonstrou uma sensibilidade mágica extraordinária. Deixe-me adivinhar. É para isso que o senhor precisa de uma segunda varinha? E ela não combina com o senhor? Você está certo, diretor. Nesse momento, um gato branco entrou correndo no escritório, transformando-se na Lady Greengras num piscar de olhos. Não de vestido, mas com aquele terninho de treinamento e uma capa de tecido um tanto estranha, com muitos bordados de runas e símbolos quase invisíveis. A senhora Greengras chegou bem na hora. O diretor moveu outra cadeira do fundo do escritório com um gesto de mão, e Delphine rapidamente a pegou. O senhor se importa se eu contar ao Sr. Knight sobre alguns dos nossos problemas? Perguntou o diretor. Sou totalmente a favor, diretor.
Tudo bem, curiosamente, o diretor não estava sorrindo. Acho que vou começar com um sorvete de limão. Você gostaria de um pouco? Chá. Com prazer, assenti, assim como Lady Greengras. Maravilhoso. Com outro gesto de mão, o diretor levitou um serviço de chá e um prato alto de sorvete de limão de algum lugar. Será que tem alguma coisa no doce? Bem, vamos descobrir. Um bule de chá levitando no ar rapidamente despejou o chá em 3 xícaras, e havia um aroma distinto de bergamota no ar. Clássico. Sempre adorei cítricos, o diretor sorriu pela primeira vez, pegando uma xícara de chá da mesa e inalando o aroma. Sirva-se. Pegando um doce e tomando um gole de chá, olhamos atentamente para o diretor, que cobriu os olhos por um momento. É só um doce. De alguma forma nem é interessante. Então o diretor se pronunciou. Senhor Knight, não posso lhe dar admissão na sessão restrita só porque se tornou um campeão. No entanto, o professor Flitwick sabe, mais uma vez concebeu uma descoberta grandiosa. Um assunto muito complexo e volumoso esses depósitos mágicos. Mas você e eu entendemos que tudo que é novo é velho e bem esquecido. Isso significa que o senhor precisa estudar cuidadosamente todos os diferentes materiais que encontrar na sessão restrita. Tudo para o projeto do professor, é claro, mas quem sabe qual livro pode conter algo importante? Eu entendo você, diretor. Obrigado. Não precisa, ele sorriu. Agora, quanto à presença da senhora Greengras aqui, vários fatores ao mesmo tempo, alguns deles não muito agradáveis, influenciaram esta decisão. A senhora gostaria de contar você mesma? Não, obrigada, professor, sorriu Delphine. Você é bom em contar histórias. Eu até me arrependo de ter estudado com você como meu professor por apenas alguns anos. Ah, qual é? O diretor sorriu por um momento, mas depois ficou sério. A situação é extremamente ambígua e incompreensível. Quando a senhora Greengras perguntou sobre a possibilidade de um aprendizado pessoal para o senhor Knight, fiquei extremamente intrigado. Um aprendizado pessoal não é 1 ou 2 aulas por dia, mas uma mentoria muito mais densa, incompatível com o currículo escolar, simplesmente não há tempo suficiente. Nem estou falando da dificuldade de registrar a senhora Greengras como membro da equipe do castelo. Há regras e restrições demais para forasteiros, e elas não estão escritas em um pedaço de pergaminho. Logo, porém, o desaparecimento do senhor Greengras se tornou definitivamente claro. O senhor pode não saber, mas a família Greengras estava ativamente envolvida na organização do torneio, juntamente com vários outros, assim como os ministérios. Tomamos mais alguns goles de chá aromático e o diretor continuou. Esse fato gerou algumas dúvidas em minha alma. Você se lembra deste diário? O diretor tirou de sua mesa um velho diário preto de Tom Riddle, perfurado por uma presa de basilisco. Com certeza, diretor. Eu pessoalmente o destruí. Sim, exatamente. O diretor girou o diário pensativamente nas mãos e o colocou sobre a mesa. Mesmo naquele infeliz dia de outubro de 81, eu suspeitava que Voldemort não tivesse morrido completamente, e recebi mais de uma confirmação disso nos últimos anos. Tentei por muito tempo juntar as peças do quebra-cabeça. Revisei minhas memórias repetidamente, mas sempre que a pista parecia estar em minhas mãos, ela escapava. Algum pequeno detalhe que pudesse explicar todos os eventos horríveis que haviam acontecido. Isso estava literalmente me deixando louco. Capítulo 187. Tomamos outro gole, mas as xícaras acabaram ficando vazias. Mais chá? Sim, por favor. O bully girou novamente, enchendo as xícaras com chá, e o diretor, enquanto isso, continuou sua história. Conhecendo a história da família Greengras, decidi tentar pedir à senhora Greengras que esclarecesse o mistério do diário, em troca da admissão em Hogwarts como parte verificadora e controladora do torneio. Isso permitiria a sua presença aqui. Ele olhou para Delphine, oficialmente. Chegamos a um acordo, mas não havia tempo. Entre outras coisas, não faz muito tempo, o Sr. Potter me contou sobre seus pesadelos constantes. Pesadelos em que, em alguma casa abandonada, ele espiava as interações de Voldemort com vários bruxos. Àquela altura, eu já sabia que o Sr. Greengras estava desaparecido e mostrei ao jovem Harry uma fotografia mágica. Entre esses bruxos estava Henry. Pelo que o Sr. Potter conseguia se lembrar, Henry de alguma forma ajudou Voldemort em troca de liberdade da opressão daquela vadia cruel. Presumo que ele esteja se referindo a você? Provavelmente. Mas você sabe. Quis objetar Delphine. Perfeitamente ciente dos eventos daqueles anos e das razões pelas quais Henrique se encontrava em uma posição tão desagradável. Diretor, levantei a mão como se estivesse em aula. Será que eu preciso mesmo ouvir tudo isso? Então o Sr. Knight já está ciente do panorama geral, não é? De certa forma. Pronto. E não falamos sobre o que você não sabe. Agora, onde eu estava? Ah, sim. Outra porção de chá nos agradou, mas a conversa não terminou aí. Juntando todos os fatos, cheguei a esta conclusão. Henry, como alguém que conhece alguns segredos da família Greengras, de alguma forma ajudou o espírito de Voldemort a ganhar um corpo, ainda que extremamente defeituoso, a julgar pela descrição do que o Sr. Potter viu. É perfeitamente possível, assentiu Delphine. Vários homúnculos, corpos artificiais e coisas do tipo. É mais difícil manter o espírito no corpo se ele estiver tentando simular vida. O diretor agradeceu as explicações com um olhar. A situação com Harry no torneio, a ajuda que Henry deu a Voldemort, que sabia sobre o torneio e conhecia suas nuances. Há uma razão para tudo isso. É tudo uma cadeia dos mesmos eventos. Agora finalmente pedirei à senhora Greengras que examine este diário. O diretor entregou o diário a Delphine, e ela passou a varinha sobre ele várias vezes antes de pegá-lo. Vou precisar de um tempo. 10 minutos. Meu escritório está à sua disposição, assentiu o diretor. Lady Greengras levantou-se da cadeira e foi até uma mesa vazia, um pouco afastada de nós. Colocou o diário sobre ela e começou a fazer passes com a varinha.
Por que você me contou tudo isso, diretor? Senhor Knight, sua participação no torneio liberou até certo ponto a senhora Greengrass, e agora ela pode se dedicar plenamente ao seu treinamento. No entanto, sua participação no torneio é um evento muito perigoso e à luz dos acontecimentos recentes, esse perigo se torna um tanto incerto. Mas não há mesmo como cancelar a participação, pelo menos para o Harry, a decisão da Copa é inegável. Ninguém tem o direito de cancelá-la. Só nos resta tentar fazer todo o possível para garantir a segurança dos participantes. Mas por que não avisar os outros? Os diretores, os campeões. E o que eu vou dizer a eles? Voldemort interrompe o torneio? Eles não vão acreditar em mim até verem o Lorde das Trevas com os próprios olhos. Nós o informamos porque você se deparou com a manifestação da magia deste diário. Além disso, por causa do aprendizado com a senhora Greengrass, você será iniciado nesses segredos em um grau ou outro. Portanto, me pareceu um ato bastante razoável expressar a você meus medos sobre o torneio assim que eles surgiram. A propósito, tenho uma pergunta. Por que Lady Greengrass estaria envolvida nisso tudo? Vamos descobrir com ela agora. Virene e vi Delphine se aproximando. Ela colocou o diário na mesa e sentou-se na cadeira. Parece uma Horcrux, mas não tenho certeza. Não tenho experiência com essas coisas e após a destruição, só restam restos patéticos de estruturas mágicas. Mas nenhuma certeza? O diretor franziu a testa ligeiramente, olhando pensativamente para o diário. Veja bem, professor, Erpo, o imundo, pode-se dizer, estava redescobrindo as complexidades do trabalho com a alma, cuja consequência foi a Horcrux. A loja necromante não interfere em assuntos mundanos e não impediu a publicação de uma obra sobre um trabalho tão bárbaro com a alma. Embora existam pouquíssimas cópias desta obra, e o número de Horcruxes seja ainda menor, o que certamente é bom. No entanto, eu pessoalmente nunca precisei estudar tal coisa e espero não precisar. Não há nada de humano neles, resmungou o diretor, desanimado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 188. Caros mestres, levantei a mão novamente. Não os incomoda que Harry Potter esteja vendo coisas sobre Voldemort? Bem, é meio anormal. Não? Agora que a informação sobre as Horcruxes foi confirmada, faz sentido diagnosticar o próprio Sr. Potter. Aquela cicatriz que não cicatriza na testa. O diretor olhou para nós dois. Isso me preocupa, mas eu mesmo não conseguia entender, na minha época, sua essência e as razões de seu surgimento. Os especialistas necessários, por acaso, não fazem amizade comigo. A primeira regra do Clube dos Necromantes é não contar a Dumbledore sobre o Clube dos Necromantes. Sim, senhora Greengrass, o Sr. Knight tinha uma pergunta. Qual o sentido de tudo isso para você? É simples. No começo, eu só queria ensinar o Max para poder promovê-lo a mestre mais rápido. Ele é forte o suficiente e sabe muito, e promovê-lo a mestre em algumas disciplinas não será difícil. Concordo com você nisso, assentiu o diretor. A maestria, em geral, é relativamente fácil de alcançar com diligência e esforço. O senhor não sabe, Sr. Knight? Bem, posso explicar? O diretor olhou para Delphine com uma pergunta e ela assentiu. Mestre, continuou o diretor. Antes de mais nada, um título. Para obtê-lo, é preciso ter vários trabalhos científicos na área estudada. É preciso inventar algo novo. Além disso, é preciso ser forte o suficiente para comprovar suas qualificações, pois o exame exige que você execute continuamente um conjunto bastante amplo de manipulações mágicas. E o mais importante, é preciso que alguém o leve a este exame. O exame permite não apenas descobrir o nível de conhecimento e habilidades práticas, mas também revelar se a mente do candidato é suficientemente desenvolvida. O domínio em algumas disciplinas exige afiliação a certas organizações fechadas, como a Loja dos Necromantes. Mas nem todos têm tais convenções. Por exemplo, é possível defender um mestrado em magia de cura sem ingressar em uma guilda. No entanto, seria muito difícil exercer a profissão legalmente, pois operações realmente significativas e complexas são realizadas com conhecimento cujo uso é proibido por lei. Como resultado, a guilda não obriga ninguém a se filiar, mas o ministério sim. E quantos magos, em termos de poder, passam do nível mestre? É difícil dizer, ponderou o diretor. Em geral, se você desenvolver sua mente e seu corpo aos 30 anos, poderá alcançar o título de mestre em força em quase qualquer direção. Mas como pode ver, nem todos se desenvolvem. Você, por outro lado, Sr. Knight, está apresentando excelentes resultados, e sua tenacidade no desenvolvimento pode rivalizar com a minha nos meus melhores anos. O diretor sorriu alegremente. Acontece que sim, Delphine tomou a palavra. Que você pode ser treinado como mestre Max bem rápido, pois a principal dificuldade, a força, não é uma dificuldade no seu caso. E o conhecimento que você tem é muito rico. A questão permanece na prática e em conhecimentos mais específicos. E há inúmeros tópicos para trabalho científico. A propósito, você sabe por que mestre em feitiços é o título mais comum? Não. Você pode escrever um artigo sobre como encantar qualquer coisa inútil, transformando-a em algo ainda mais inútil, e isso seria um artigo de pesquisa. O diretor sorriu com a resposta de Delphine, exibindo seus óculos de meia-lua. Senhora Greengrass, não conte isso ao professor Flitwick. A última vez que ele ouviu uma dica disso de um professor de defesa contra as artes das trevas, há cerca de 8 anos. Esse mesmo professor teve que sofrer pequenas agressões todos os dias durante todo o ano letivo. Nunca vi um professor tão feliz com o fim do contrato. Eu nem duvido, sorriu Delphine. Quanto aos outros motivos, o desaparecimento de Henry. Suponho que não seja segredo para você que ele simpatiza com Voldemort. Mesmo durante os eventos após a final da Copa do Mundo, eu tinha algumas suspeitas sobre ele, mas depois que o professor me contou sobre os sonhos do jovem Sr. Potter, cheguei a conclusões inequívocas. Parece que enquanto eu estava absorta em sua aprovação, Max,
Henry conseguiu realizar sua própria aventura e claramente ajudou Voldemort a adquirir o corpo de um homúnculo ou algo assim. Ele tem um objetivo óbvio e conta com Voldemort para ajudá-lo a se livrar de algumas de suas restrições. Resumindo, não quero que Henry arruine a reputação cuidadosamente construída pela casa aparecendo em público com o Lorde das Trevas. Não quero que ele estrague o torneio, no qual investimos esforços e fundos. Não quero que ele prejudique a família de forma alguma. Eu certamente peço desculpas, levantei a mão novamente. Mas não seria mais fácil. Bem, você sabe. Henry Foley, Dumbledore respondeu. Ele era um bruxo muito desagradável. O começo me surpreendeu. Dumbledore não diz isso sobre todos os bruxos. Suas ações, as dele e de seus companheiros são repugnantes, e devo admitir que as medidas tomadas pela família Greengrass e alguns outros não foram apenas justificadas, mas apropriadas. Uma pessoa sensata diria que eles mereciam apenas a morte, mas acredite, Sr. Knight, há coisas nesta vida muito piores do que a morte. Por um breve momento vi diante de mim não um avô peculiar, mas um velho mago determinado, capaz de uma crueldade incrível. Mas apenas por um instante. De qualquer forma, Delphine interrompeu o silêncio. De repente, todos nós nos encontramos no mesmo barco, como dizem as pessoas comuns. O professor Dumbledore quer proteger as crianças de uma ameaça repentina. Eu quero impedir a sabotagem do torneio e a rebelião de um sub-humano negligente enquanto dou aulas para um jovem talentoso. Você, Max, quer se juntar à sessão restrita, treinar e vencer o torneio. E tudo gira em torno deste torneio. Qual é o resultado final? Como resultado, Dumbledore se levantou da cadeira e nós o imitamos. Cada um fará o que tiver que fazer. Antes de nos dispersarmos, porém, tenho um favor a lhe pedir, Sr. Knight. Não me entenda mal. O senhor não precisa atender a este pedido, mas fique de olho no jovem Harry no torneio. Acredite, todos nós precisamos dele, vivo e de preferência ileso. Já percebi que o senhor tem um caráter mais sonserino, então por este pequeno pedido não ficarei em dívida. Tudo bem, diretor. Se os testes ocorrerem em paralelo, ficarei de olho nele. Mas não seria mais fácil ensinar algo ao próprio Potter? Como você pode ensinar algo para alguém que não quer aprender? A pergunta era claramente retórica e não exigia resposta, então apenas assenti, recebendo o mesmo aceno de volta, e Lady Greengrass e eu saímos da sala do diretor. Na escada em espiral, Delphine se transformou em um gato branco, subindo instantaneamente no meu ombro. Sabe, falei enquanto caminhávamos pelo corredor, sua presença no meu ombro está causando uma dissonância cognitiva. Miau! O gato pulou no chão de pedra do corredor, e um pedaço de pergaminho com linhas de texto apareceu no ar. Eu o interceptei habilmente e o li. Ok, amanhã é amanhã. Vou levar Hermione comigo também. Miau! O gato desapareceu rapidamente nas sombras do corredor escuro, deixando-me em um estado de estranha reflexão. De alguma forma, tudo corre bem demais. Mas por outro lado, por que dois bruxos adultos não podem simplesmente negociar em benefício mútuo? Afinal, intrigas não deveriam estar em todos os lugares. Embora Dumbledore, como sempre, esteja escondendo algo. Capítulo 189. Terça-feira foi um dia comum e banal. Depois da minha conversa com o diretor e a senhora Greengrass, eu ainda não tinha chegado a nenhuma conclusão sobre tudo. O entusiasmo dos alunos pelos campeões nem sequer pensou em diminuir. Afinal, apenas alguns dias haviam se passado. Eu ainda frequentava as aulas. Eu dizia aos professores que praticamente não as frequentaria por causa do torneio e pegava tarefas para cada matéria. A exceção eram as poções. Sim, você pode aprendê-las sozinho, mas para isso precisa de ingredientes e outras coisas. E sem prática, todo conhecimento teórico é um som vazio. Como na magia comum, as receitas de poções têm um certo sabor individual. Um mago pode fazer uma boa poção, e outro pode fazer uma excelente com a mesma receita. Muitas nuances da preparação só podem ser aprendidas e realizadas na prática, e eu não vou perder essa prática que é a aula. De qualquer forma, em uma semana, pretendo assistir a todas as aulas e fazer todas as tarefas do semestre, ou quantas me derem. No final da última aula de hoje, peguei Hermione debaixo do braço e juntas, fomos até a sala de aula abandonada onde tínhamos estudado ontem. Uma vez lá dentro, notamos imediatamente as mudanças óbvias. Restavam apenas 2 carteiras, todas encostadas na mesa da professora. Havia 5 bonecos de golem, o tipo de pessoas esquemáticas, e Delphine estava sentada à carteira, com seu traje de combate de couro e um traje obscuro, tomando notas. Ah, já? Lady Greengrass nos observou com um sorriso. Entrem. Com um aceno de mão, Delphine fechou a porta atrás de nós, na qual vários feitiços diferentes apareceram ao mesmo tempo. Lady Greengrass cumprimentamos Delphine simultaneamente. É um prazer que você esteja familiarizado com etiqueta, mas eu já me certifiquei disso antes. Vamos economizar tempo um do outro e manter as coisas um pouco mais simples. Max, vem aqui. Preparei um contrato. Dê uma olhada. Sentei-me à minha mesa, peguei 2 cópias do contrato e comecei a estudar. Não fique aí parada, Hermione. Por que você não troca de roupa para ir para a aula enquanto isso ou repete algum assunto? A menina assentiu e foi para a sala ao lado, que provavelmente pertencera aos professores antes. Alguns minutos depois, Hermione voltou com seu agasalho azul, sentou-se na carteira mais próxima e começou a fazer algumas anotações em seu caderno. Eu, por outro lado, terminei de estudar os documentos. Concordo. Certo, Delphine pegou uma pena de sangue da mesa. Vamos assinar? Depois de assinar os documentos, cada um pegou uma cópia e colocou em sua própria sacola. Então, para começar, você provavelmente está curioso. Por que exatamente vocês dois estão aqui, e não apenas o Max? É simples. Preciso de um assistente. Tenho muitas limitações neste castelo, uma delas é o espectro de conhecimento que pode ser aplicado. Não se surpreenda, Max.
Hogwarts, afinal, é uma escola, não uma mansão no meio do nada. Tudo está sob controle aqui. Não vou envolver professores no seu treinamento. E quanto menos pessoas souberem da minha presença aqui, melhor para todos. Então, nas aulas práticas que acontecerão entre agora e a hora de dormir, a senhorita Granger vai me ajudar. Ela vai, certo? Sim, eu vou. Tudo bem. Você também pode aprender muito com a prática. Lady Granger interrompia a conversa. E se houver uma sala além do olho que tudo vê da administração? Seria ótimo, mas não conheço nenhum. Durante meu tempo em Hogwarts, eu não prestava atenção aos mistérios e à magia, mas à moda e a outros caprichos femininos. Então todos, sigam-me, levantei-me da minha mesa e fomos todos para o banheiro da Murta que geme. Delphine não se surpreendeu com nada. Nunca se sabe onde pode haver uma passagem secreta. Por que não seria um banheiro? Ela não se surpreendeu nem deu sinal algum, mesmo quando sibilei para a pia e quando a passagem para baixo se abriu. O único problema é que não sei como descer corretamente. Ponderou Delphine, sem mexer aristocraticamente na trança jogada sobre o ombro, mortalmente pálida sob a luz fraca da lua do lado de fora da janela. Há um problema com feitiços de levitação. Lembro que uma amiga minha queria fazer um cinto com base em feitiços, como um cabo de vassoura, mas algo não deu certo para ela. Então pulamos. Exatamente, assenti e entrei na abertura. O cano largo e sinuoso me levou novamente a um salão sombrio e escuro com um chão de ossos. Perto dali, estava a incompreensível composição de ossos que Rabicho tentará fazer. Dei um passo para o lado, esperei Hermione voar silenciosamente para fora da abertura, peguei-a nos braços e imediatamente a coloquei no chão. Um momento depois, Lady Granger voou para fora do cano com a mesma discrição, permitindo que eu a pegasse. Ela permitiu porque, a julgar pelo olhar bem na saída do cano, ela mesma teria feito um excelente trabalho, mas já que eu a estava pegando, por que não? Assim que a moça retornou à posição vertical e eu sibilei em língua de cobra para que a passagem na outra extremidade fosse fechada, silenciosamente conjuramos lumos, enviando bolas de luz para voar sobre nossas cabeças, e seguimos pelos grandes corredores circulares das masmorras. Eu nunca estive aqui antes. Pelo que entendi, está aí a Câmara Secreta da Sonserina. Exatamente. Lugar bem frio. Que bom. Por quê? Não vai fazer calor. Mas não será desconfortável estudar no frio? Perguntou Hermione, uma pergunta razoável. Vamos apenas montar uma barraca, só isso, Lady Granger ressaltou, na verdade, me dando uma forte dor de cabeça pela minha própria desconsideração. Você não pensou nisso? Só estive aqui uma vez. Em circunstâncias de emergência, disse Hermione na defensiva, e o olhar de Delphine se fixou em mim. Sou um tolo. Tenho permissão. Não diga isso. No mundo mágico, as palavras têm uma maneira surpreendentemente desagradável de afetar a realidade. Ah, então eu sou inteligente. Só não estava prestando atenção. Capítulo 190. Quando cheguei à enorme porta redonda com as cobras, sibilei em língua de cobra novamente, ativando os mecanismos, e a porta se abriu. Delphine entrou com um espanto quase imperceptível no enorme e sombrio salão, no meio do qual jaziam os restos de um basilisco, que ainda não havia começado a se decompor. Só então me lembrei de que tinha uma pele dessa quimera sem uso, mas pensando bem, não havia como testar suas propriedades em Hogwarts. O eco retumbante dos nossos passos ecoou pelas abóbadas do salão. Delphine estendeu a mão para o centro do local onde o ritual estava acontecendo, sacou sua varinha e começou a fazer passes ao redor de si mesma que eu não entendia, cantarolando algo baixinho. Hermione e eu ficamos parados sem distraí-la, tentando sentir a magia. Depois de um minuto, Delphine afastou os restos do basilisco com um gesto de sua varinha. Com outro gesto, ela restaurou o esquema do ritual, começando a estudá-lo meticulosamente. Sabe, Max, disse Delphine, pensativa, continuando a analisar o esquema. Eu não acreditei totalmente quando você me contou sobre esse ritual. Mas agora, você é um gênio louco se conseguiu calcular isso em um mês. Claro, vejo alguns pontos de otimização. Mas, desmonte sem partículas e remonte com base na alma. Isso é um completo absurdo. Como você pensou nisso? Bem, me pareceu uma boa ideia. E o resultado também não é ruim. Você tem sorte, principalmente. É difícil dizer. Certo, preciso dar uma olhada no salão em si. Inacreditável. A sala da Sonserina. Delphine começou a fazer passes de varinha novamente, mas dessa vez foi muito mais rápido. Completamente isolado magicamente. Muito bom. Mas algumas restrições ainda permanecem. Muitos rituais são proibidos em Hogwarts pelos próprios fundadores. Mesmo naquela época, era apenas uma escola cuja função era oferecer educação básica de qualidade. E a educação altamente especializada já era ministrada por mestres e guildas. Sempre foi assim. Mas não seria mais fácil criar uma instituição de ensino superior como as pessoas comuns? Perguntou Hermione imediatamente, tremendo de frio. Para quem? Respondeu Delphine com uma risada, aproximando-se de nós. Não há muitos bruxos no país, não mais do que uma dúzia de milhares. Quantos você acha, após a formatura de Hogwarts, decidem estudar algo mais em vez de ir para o ministério, por exemplo, ou negociar com alguém em uma loja, ou fazer outra coisa? Muito poucos. Alguns outros iriam para a Academia de Aurores ou Departamento de Execução das Leis da Magia. A cada poucos anos, alguém pode ir para o Departamento de Mistérios. E então, é isso. Beco sem saída. 9 em cada 10 garotas acabam se casando em poucos anos e começam a fazer tarefas domésticas, às vezes ajudando o marido ou a família com os negócios e outras coisas. Entre os homens, o quadro é praticamente o mesmo. No ministério, a maioria dos cargos é um beco sem saída em termos de crescimento pessoal como bruxo. As diversas áreas de atuação nos negócios estão sob a tutela de outras famílias que formam profissionais extremamente especializados.
Alguns se dedicam ao comércio, trabalho de escritório e outras atividades sociais, interrompendo novamente seu desenvolvimento como bruxos. E assim é em quase todos os países, exceto que as proporções variam um pouco em uma direção ou outra. No último século, a Confederação Internacional dos Bruxos tentamos implementar a ideia de uma universidade internacional, onde todas as mentes sofredoras pudessem se dedicar à educação continuada e à ciência, mas a ideia morreu na raiz. Devido ao pequeno número de magos, apenas um sistema semelhante ao ensino superior ainda é relevante, a mentoria pessoal. De alguma forma, as coisas não são tão boas quanto a professora McGonagall me disse antes de eu entrar em Hogwarts. Assim, sorriu Delphine. Não é um mar de rosas, mas também não é tão ruim. Embora Hogwarts seja uma escola, a biblioteca local é uma das melhores da Europa e da Ásia. Só a Biblioteca Nacional do Império Celestial pode se igualar a ela, mas a China é um país extremamente fechado para perambulações sem rumo, e para entrar naquela biblioteca você tem que se destacar bastante. Bem então, quantos mestres das diversas direções existem na Inglaterra? Fiz uma pergunta candente. Vamos fazer as contas. Há um chinês e sua família morando em Noctur agora, e ele é mestre em caligrafia e poções. Caligrafia mágica é o equivalente asiático à criação de esquemas para rituais, só que mais autossuficiente. Há outros 3 mestres em poções, um sob o comando de Mungo, um aposentado, o ex-diretor da Sonserina, Slughorn e Severo Snape. Cerca de uma dúzia de outros bruxos poderiam ter sido certificados como mestres, mas eles não fazem ciência, e sem isso, não se pode criar uma poção realmente nova ou trazer algo único para a ciência, que é o que eles classificam além das habilidades. Os mestres em transfiguração são eu, o diretor, McGonagall, o velho Bode Foley e a vovó Bulstrode. Em termos de conhecimento e habilidades, algumas outras pessoas que conheço passarão, mas sempre pode haver pessoas como eu, que não ostentam títulos ou habilidades, cuidando da família e não se metendo em nada. Mas não são muitas, no máximo, o dobro do número. Os fortes estão no radar de uma forma ou de outra. Todos os mestres em magia de cura, maleficium, quimerologia e outras disciplinas obscuras se encontram em Mungo e curam pessoas. É claro que existem aqueles como eu, que adquiriram seu conhecimento em casa e suas habilidades em outros países e conflitos. A China, por exemplo, oferece de bom grado uma oportunidade para magos visitantes se destacarem em constantes guerras internas. Na China mágica, os 5 reinos ainda estão em guerra, mas têm estado relativamente quieto nos últimos 30 anos, o que me permitiu praticar vários ramos da magia. A cultura mágica chinesa é muito antiga e, ao contrário do reino egípcio, não está extinta, embora muito tenha se perdido. Ainda existem áreas escondidas, domínios, cidades inteiras, vilas nas montanhas em cada esquina. De vez em quando, eles encontram novas ruínas esquecidas ou descobrem enormes espaços escondidos. Em geral, há algo para fazer, e eles constantemente convidam alguém através das guildas. Você não consegue encontrar um mentor lá. O sistema de clãs é rígido, mas não há problema com a prática. Capítulo 191. Que outros mestres existem? Hermione ficou feliz em receber uma informação tão incomum. Vários mestres de diversas disciplinas estão em Azkaban para sempre, os Comensais da Morte. Cerca de uma dúzia, em termos de força, passarão em muitas disciplinas, o mesmo Alastor Moody. Há vários mestres de feitiços na Inglaterra. A disciplina é exatamente isso. Não exige muita força, e qualquer coisinha serve para o trabalho científico. Há 2 mestres de feitiços realmente fortes, Flitwick e Marchbanks. Griselda Marchbanks, aliás, também é poderosa em transfiguração, mas sem título, embora consiga se tornar mestre com facilidade e naturalidade. Ela fez os exames de Dumbledore há cerca de 100 anos. Uau! Hermione não conseguiu conter um suspiro de surpresa. Por que você está surpreso? Sorriu Delphine. Os magos vivem vidas longas mesmo sem as realizações de Flamel. O último diretor, Armando de Pé, tinha bem mais de 300 anos quando morreu há alguns anos. Tudo depende do próprio mago. Tendo conquistado muito enquanto jovem, você se cansa de esperar até ficar velho. Então por que o diretor é tão velho? Há rumores de que é por causa de algum erro ao trabalhar com Flamel na área da alquimia. Aliás, sim, o diretor Dumbledore também é um alquimista muito bom, o que também é uma das fontes do seu poder. Nada está claro aí. Lady Greyingress foi a própria Hermione quem decidiu fazer a pergunta. Como se determina o poder de um bruxo? Quer dizer, existem mestres e aprendizes e assim por diante. É possível determinar a força por essas patentes? Definitivamente não. É impossível. Certamente existe um nível mínimo de força necessário para defender uma patente perante uma comissão, mas não é um indicador. Por exemplo, o diretor tem apenas um título de mestre. Ainda assim, ele é reconhecido pela Confederação Internacional como o bruxo mais forte, e isso está longe de ser apenas por seu duelo com Grindelwald. Como os invejosos pensam. Grindelwald e Voldemort não têm patente alguma, mas em habilidade, conhecimento e combate, estão muito acima de quase qualquer bruxo. Existem agora 6 bruxos como eles na Terra, e apenas Dumbledore, Grindelwald e Voldemort demonstraram algum tipo de atividade social. Os outros não se importam com nada em seu pequeno e tranquilo mundo. Mas como assim? Perguntou Hermione. Há guerras, mortes, violência. Tudo pode ser impedido, não é? É possível. Mas para quê? Veja bem, Hermione, existem pouquíssimos bruxos. Por esta ou qualquer outra razão, mas é assim desde o início dos tempos. Em nossa sociedade, é cada um por si e no máximo pela sua família. E também não se pode chamar o terror de Voldemort de guerra. Nas aldeias, os conflitos de rua em rua são maiores em escala. Quando Grindelwald começou uma guerra, isso foi guerra. Naquela época, o mundo inteiro, comum e mágico, lutava de um lado ou de outro. E pense bem, onde está o mundo e onde está a Inglaterra?
Se algo está fervendo na Inglaterra, deixe ferver, é melhor não tocar, ou pode queimar ou respingar. Mas todos os tipos de gananciosos, maníacos, assassinos e outras pessoas comuns estavam felizes em vir para cá naquela época e estavam, veja bem, de ambos os lados. O que fosse mais do seu agrado. Então vamos parar com esta incursão pela história e pela situação mundial e seguir em frente. Vamos direto ao que interessa. Agora que decidimos o local, devemos trazer nossos equipamentos para cá e montar uma barraca para estudar a teoria lá e praticar ao ar livre. Há mais um lugar, decidi contar a eles sobre a sala precisa. Posso presumir que seja o quarto no 8º andar, em frente à pintura? Sim, não serve. Ao contrário do que alguns pensam, está incluído no sistema de vigilância do castelo e não é tão seguro. As capacidades são únicas, claro, mas não irrepetíveis. Somos perfeitamente capazes de organizar tudo o que precisamos e, ao mesmo tempo, haverá prática em transfiguração. Só teremos que pensar em uma maneira mais conveniente de chegar aqui, já que nem todos falam a língua das cobras. Talvez haja outra maneira de entrar? Acabamos passando 3 horas procurando por esse outro caminho. E o encontramos, ou melhor, Delphine o encontrou, usando um feitiço de busca elaborado. Descobrimos que era uma passagem secreta com uma escada em espiral até o topo, terminando em uma pequena sala vazia. Se havia alguma coisa ali, já havia desaparecido há muito tempo. Tom Riddle e nada menos. Embora, por que alguém não teria descoberto este lugar antes? Quando tentamos invocar o elfo doméstico aqui, tivemos sucesso. E quando o elfo doméstico percebeu que não poderia entrar naquele lugar por vontade própria e sem a ordem de quem o invocou, experimentamos uma alegria fenomenal. Havia outra passagem no escritório, que levava a um nicho no corredor do 5º andar, e ela só se abria com uma língua de cobra. Mas não importava porque Delphine podia entrar lá com o elfo doméstico do castelo, ela tinha autorização, então podia nos levar junto. Como já era tarde, acabamos indo para nossos quartos, e Hermione estava claramente imersa em pensamentos. Capítulo 192. Quarta-feira. 4º dia do campeonato. O que isso significa? A atenção de todos que foi demais. Mais uma sessão de treinamento, seguida de café da manhã e aulas de poções. Antes da aula propriamente dita, houve um conflito entre Potter e Malfoy, durante o qual, curiosamente, apenas Crabbe e Goyle se machucaram. Bem, e nossos pontos de casa, retirados em segurança por Snape. Lembrando da história de Harry Potter, eu esperava que o conflito fosse causado pelos distintivos que Draco elogiava naquele conto, mas não há nenhum aqui. Não é de se surpreender, na verdade, seria estranho se Malfoy me elogiasse por esses distintivos e menosprezasse Potter. No meio da aula, um Colin Creevey sem fôlego entrou correndo na sala e pediu a Snape que nos soltasse, Potter e eu, para que o seguíssemos, pois fomos chamados. Knight e Potter têm mais 1 hora para trabalhar na poção. Eles vão subir depois da aula. Senhor, o Sr. Bagman está esperando por eles, disse o sujeito, assustado. Todos os campeões têm que ir. Acho que eles vão ser fotografados. O pobre Potter ficou ainda mais deprimido, e eu não me distraí da poção. Eles poderiam ter organizado uma sessão de fotos depois da aula, murmurei alto, ajustando a dosagem de um dos ingredientes do veneno. O Sr. Knight está absolutamente certo. Mas senhor, tudo bem. Deixe o Potter deixar a bolsa. Vou precisar dele mais tarde. Por favor, senhor. Harry precisa levar a bolsa com ele. Todos os campeões estão lá. Muito bem, rosnou Snape. Pegue sua mochila e saia da minha frente. Sr. Knight, o professor, muito mais calmo, olhou para mim. Vá em frente, eu termino. Hermione colocou a mão no meu ombro. Não em detrimento do seu trabalho. Isso não vai dar certo, Snape balançou a cabeça negativamente. Se você assumir algo, faça bem e até o fim, ou não assuma de jeito nenhum. Eu consigo, Hermione assentiu gravemente. Espero que sim, senhorita Granger. Sr. Knight, o senhor ainda está aqui? Coloquei minhas coisas rapidamente na mochila e saí atrás de Potter, que já havia subido as escadas com Creevey. Eles poderiam ter esperado. Alcançando os rapazes rapidamente, fui com eles para um lugar desconhecido. Por fim, Colin nos levou até a porta de uma espécie de auditório. Boa sorte, Creevey se despediu e saiu correndo, e nós entramos. Era um auditório pequeno, com a maioria das mesas empurradas para o fundo, deixando o meio livre. 3 mesas estavam dispostas juntas em frente a um quadro negro e cobertas com uma toalha de veludo. Nessa grande mesa combinada, havia 5 cadeiras, em uma das quais Ludo Bagman estava sentado, conversando com uma extravagante senhora loira de túnica vermelha, com um monte de joias e um penteado alto e cacheado. Ela era incrivelmente exagerada. Óculos com joias demais, vestido muito justo por baixo da túnica, unhas compridas demais, lábios excessivamente brilhantes. Quem é essa? Aposto que é Rita Skeeter. Krum permaneceu em silêncio por perto, observando a todos com uma expressão séria e severa. Fleur estava entediada um pouco mais ao longe. Foi ela quem eu procurei. Era melhor ficar ao lado de uma garota bonita do que de um cara austero e desleixado ou de um Potterzinho desleixado. Senhorita Delacour, acenei afavelmente para a francesa e recebi um leve sorriso e um aceno de cabeça em troca. Mas ignorar os outros não era uma opção, então estendi a mão para Krum. Olá. Recebi um aceno de cabeça e um aperto de mão firme em troca. Isso me deixou nostálgico. Não é assim que se diz oi aqui. Era quase como estar em casa em uma vida passada. Aqui estão os nossos campeões, disse o Bagman, quase pulando alegremente na cadeira, radiante com seu rosto redondo e infantil e seu nariz achatado. Obviamente por causa de uma colisão com um balaço. Ele decidiu dar a maior parte de sua atenção a Harry, e ainda bem. Não se preocupe, Harry. Bagman rapidamente se aproximou do perplexo Potter. Não se preocupe. É só uma cerimônia de verificação de varinhas. Os jurados chegarão em breve. Verificação da varinha? Sim, Harry. É preciso verificar em que condições eles estão se há alguma avaria.
É a sua principal ferramenta de competição. O especialista nesta área está agora no topo com o diretor. Após a cerimônia, você será fotografado. Conheça Rita Skeeter. Bagman apontou para uma mulher de túnica vermelha. Eu tinha razão. Ela está escrevendo um pequeno artigo sobre o torneio para o Profeta Diário. Não tão pequeno, Ludo, corrigiu Rita, encarando Potter. Uma pequena entrevista? Ainda não tem ninguém. Rita rapidamente arrastou Potter para uma sala adjacente e fechou a porta. Interessante, eu disse com um sorriso irônico. O que exatamente? Fleur imediatamente decidiu falar, embora Krum também ouvisse. Ali, o quarto das vassouras. É muito apertado. Uma situação muito comprometedora. Um clarão repentino me cegou por um instante, e um homem gordinho olhou por trás de uma câmera próxima, observando Fleur um pouco atordoado. Nem percebi qualquer influência. É só que você está ignorando o encanto, e o efeito de frango cozido é enfraquecido pela presença constante da própria Veela nas proximidades. Você está deixando os homens loucos de novo? Sinto muito, Sr. Knight, mas não sei do que o senhor está falando. Ainda me pergunto o quão real é essa bela aparência da Veela. Não, sério. Como é possível ser uma garota tão incrivelmente bem proporcionada em todos os sentidos? Sim, não é o ideal de uma boneca, tem pequenas falhas, mas elas só a tornam mais viva. A vida deve ser difícil para você, senhorita Delacour. Capítulo 193. O assunto da conversa morreu quando Dumbledore, Olivaras e Crouch, Machin e Karkaroff chegaram. Dumbledore olhou para todos nós com uma pergunta, e eu acenei em direção à porta da sala ao lado. O diretor chegou rapidamente e abriu-a e depois de falar com Skeeter, livrou Potter das garras tenazes do repórter. Sentamo-nos em 4 cadeiras na entrada, como se fossemos para uma prova, e os demais juízes se sentaram à mesa grande. Deixem-me apresentar-lhes o Sr. Olivaras, disse Dumbledore. Ele verificará suas varinhas para garantir que estejam prontas para as batalhas do torneio. Olivaras saiu para o meio do escritório e começou a examinar as varinhas, começando por Fleur. Como eu esperava, o miolo da varinha dela era o cabelo da avó, e Olivaras conjurou um buquê de orquídeas e devolveu a varinha à sua dona. Krum foi o próximo, e Olivaras elogiou o trabalho um tanto desajeitado, mas muito eficaz, de seu colega Grigorovich. Então foi a minha vez. Olivaras ficou satisfeito ao ver a varinha feita por ele mesmo e me elogiou pelo meu treinamento árduo e sistemático em magia, dizendo: nem todo bruxo adulto pode se gabar de tal desenvolvimento de varinhas. Ele não olhou para a segunda varinha, pois apenas uma varinha é permitida no torneio. Em Harry Potter, o mestre quase revelou a semelhança de sua varinha com a de Voldemort, mas Dumbledore pigarreou a tempo. Depois de examinar as varinhas, eles nos importunaram com fotografias por pelo menos 1 hora. Ou Madame Maxime não cabia no enquadramento ou o fotógrafo tentava destacar Fleur. Skeeter estava constantemente pressionando Potter, ou algo mais. E quanta pressão era exercida sobre o fato de ele ser o participante mais jovem. Mas eu sou só um pouco mais velho que ele. É engraçado. Quando finalmente nos deixaram ir, já era a hora do almoço. Flitwick ainda não havia dado sinal verde para o projeto, o que obviamente estava sobrecarregando Hermione. No entanto, no final do almoço, uma coruja voou até a mesa principal e, desafiadoramente, deixou cair um embrulho grande e pesado sobre o professor. Graças a Deus que Hagrid o interceptou. Caso contrário, teríamos que procurar um novo professor de feitiços e chefe da Corvinal. O embrulho aumentava de tamanho à medida que voava e já era maior que Flitwick ao chegar à mesa. Depressa, meu amigo barbudo. Flitwick apressou Hagrid, que se encarregou de transportar o pacote. As coisas não podem ser adiadas. Sr. Knight, senhorita Granger, amanhã, depois da aula, estou esperando por vocês na secretaria. Abri meu caderno na mesa da sala de jantar e verifiquei se tinha todas as tarefas do semestre. Acontece que tinha todas. Olhei para Hermione e percebi que teríamos um ano difícil. Minhas preocupações foram confirmadas por Lady Greyengras na reunião pós-escola. Ela, como se viu, já havia montado um campo de treinamento na Câmara Secreta. Muitos obstáculos, barreiras, postes, abrigos e alvos de todos os tipos e formatos. Havia também golems impessoais em forma humana. Era impossível extrair mais alguma coisa dos golems do diretor. Faz sentido, claro, lamentou Delphine, relatando o plano de treinamento. Nem todo mago deixaria um pequeno exército entrar em seu feudo, mas ainda assim, uma tenda bastante indefinida estava montada ali perto. É claro que dentro dela havia um apartamento em miniatura. A tenda lembrava um pouco a minha, exceto pelo fato de ser mais confortável e haver estantes de livros ao longo das paredes de tecido. O próprio corredor, no qual se entra imediatamente após a entrada, era uma sala de aula improvisada, e atrás de um pequeno biombo, havia uma ala hospitalar em miniatura com uma cama. Bem, aqui é onde estudar, Delphine apontou para a tenda com a mão. Pratique aqui, apontou para o resto da Câmara Secreta. Senhorita Granger, sua tarefa varia de aula para aula. Pelo que eu sei, você e Max estudam a sessão restrita há muito tempo, o que significa que tem praticamente o mesmo nível de conhecimento. Pelo menos pensamos assim. Bem, isso é ótimo. Isso significa que no decorrer da sua atividade, você adquirirá bastante prática tanto em suporte quanto em cura, assim como nos aspectos de combate da magia voltados para a supressão do inimigo e do mal. Nada secreto, tudo dentro do conhecimento da biblioteca de Hogwarts. Lady Greyengras, decidi fazer algumas perguntas importantes. A senhora não deveria estar prestando atenção aos assuntos familiares, sabia? Entendo, assentiu Delphine. De jeito nenhum. Sempre tive bastante tempo livre. Ao contrário do que muitos pensam, os assuntos da família não me roubam muito. Ah, e a ajuda do meu pai é digna de nota. Como mago, depois de um incidente, ele não é mais um grande mago, então está feliz em cuidar da família, permitindo que eu alcance meus objetivos na magia. Se não fosse por ele, não sei quanto tempo teria levado para alcançar o que tenho agora. E a Hermione?
Quer dizer, não seria um fardo para você ensiná-la na prática, mas sem contratos e outras coisas? Qual o sentido? É assim que eu quero e estou confortável com isso. Mais alguma pergunta? Não sou boa em melhorar meu corpo com magia, disse Hermione claramente. E você não poderá fazer isso antes dos 17 anos. Algumas disciplinas relacionadas ao corpo, antes da formação final desse corpo, são inacessíveis aos magos. Há exceções, mas são raras, e nem sempre essa raridade não traz desvantagens. Alguma outra pergunta? Nenhuma pergunta? Então, quero saber o que você sabe. Vamos fazer uma pesquisa. Delphine nos importunou com a teoria quase até a noite, pedindo que aplicássemos este ou aquele conhecimento na prática. Só depois que estávamos mentalmente exaustos é que ela nos liberou. Eu não invejo você, Hermione sorriu tristemente. Só vou participar disso tudo à noite, mas você vai ficar aqui o dia todo. Seu discurso se tornou coloquial em vez de persuasivo literariamente. Você está cansado? Sim, muito. Espero que este treinamento e educação ajudem você a superar as dificuldades do torneio. Mas que bobagem. Claro que vão ajudar. Lady Greyangras não vai querer perder sua aprendiz para algum acidente ridículo. Você está triste pela inacessibilidade da amplificação corporal para você? Um pouco. É um pouco triste quando, por algum acidente ridículo, você não pode usar o que está disponível para outra pessoa. Não fique triste. Tudo tem seu tempo. Tenho certeza de que, com sua persistência, você me alcançará com o tempo. Temos tempo? Tenho uma vaga suspeita. É como se algo estivesse chegando. Com certeza vai ter alguma coisa. Só queria saber o que. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.